Gente, boa noite. A minha formação é também de base de engenheiro. Mas eu, antes de ser engenheiro, eu ingressei no espiritismo. Então eu posso dizer que a base da engenharia é espiritual também. Eu tinha uma preocupação grande quando eu comecei a estudar o espiritismo, era entender a mente, como funcionava a mente humana. Mas até eu chegar à psicologia, eu passei pela literatura espírita. Em particular, depois de Allan Kardec, o espírito Emmanuel e o espírito André Luiz. Eram livros que eu devorava, porque os livros desses dois autores espirituais tateavam o psicológico, muito embora depois eu fui ver que era um psicológico ou uma visão psicológica até a década de 50. Mas me serviu bastante para me dar uma visão de como os espíritos interviam no comportamento humano, mas faltava a mim a base de como funcionava a mente que esses espíritos interferiam. E aí comecei a estudar psicologia. E comecei a estudar isso no começo da década de 80, quando não se ouvia falar no movimento espírita, de Jung, que trazia uma arquitetura psíquica humana. E eu vi que o conhecimento espírita encontrava um respaldo psicológico, ou talvez a psicologia junguiana desse uma visão a mim do funcionamento das intervenções dos espíritos na vida humana. E aí casou o conhecimento espírita com o conhecimento psicológico. Jung foi fundamental para mim. A partir de 1994, eu comecei a atuar como psicólogo, como psicoterapeuta. E eu tinha uma preocupação muito grande de tentar identificar no transtorno psíquico, mais do que no comportamento humano. Eu saí do comportamento humano e fui ao transtorno psíquico. Tentar identificar no transtorno psíquico o que seria componente espiritual, isto é, o que manifestamente se caracterizava como uma intervenção de alguma entidade espiritual ou de outra mente, daquilo que seria anímico, aquilo que seria do próprio indivíduo. Então, eu passei a ter uma espécie de obsessão em encontrar essa diferença. E foi muito importante para mim encontrar as diferenças, ou tentar identificar essas diferenças a partir de parâmetros muito claros para mim, muito bem definidos. Cheguei até a escrever num livro chamado Psicologia e Mediunidade o que seria anímico, o que seria mediúnico. E essa era a minha preocupação básica, de tentar identificar a partir de comportamentos manifestos, a partir de sintomas. E isso foi um ganho muito grande, porque eu saía da teoria psicológica, da teoria das intervenções dos espíritos, para uma observação direta. Então, me aparecia alguém com um transtorno psíquico, por exemplo, um transtorno leve, depressão, e eu tentar identificar se aquele transtorno, a partir de certos sintomas, era ou tinha um componente espiritual ou não, ou só era uma questão do inconsciente. E foi possível identificar isto. Um outro transtorno também leve,
ansiedade, se aquela ansiedade era uma contaminação espiritual ou aquela ansiedade nascia de algum complexo psicológico do indivíduo. E isso foi possível. Mas enquanto esses transtornos simples, leves, eu tinha mais dificuldade de identificar, na psicose eu não encontrei dificuldade alguma. Na psicose, em todas as psicoses, e principalmente nos transtornos da personalidade. Os transtornos da personalidade, no seu espectro, de mais de 16 transtornos da personalidade, era possível identificar sintomas de interferência espiritual e sintomas de complexos psicológicos, que isso para mim era muito importante, porque isso balizava o tratamento. E eu me sentia seguro para chegar para um paciente e dizer, olha, esse problema que você atravessa tem um componente espiritual, e é importante que você busque um auxílio desta ordem, nesta dimensão. E quanto aos aspectos psicológicos, isso então eram diretamente tratados. Essa identificação, ela se tornou um ganho muito grande, um ganho profissional muito grande, porque eu não encontrava em livros. Os livros espíritas apenas diziam, há interferência espiritual, mas não diziam como isso poderia ser identificado, quais os parâmetros. Os sintomas que se apresentavam nos livros eram sintomas clássicos. Não eram todos identificados nos livros. E eu tinha que encontrar isso quando conversava com uma pessoa. Será que é possível conversar com uma pessoa durante 5 minutos, 10 minutos, e identificar sintomas que não estão presentes na literatura clássica? Assim eu vi, por exemplo, na depressão. A depressão é um transtorno do humor. É um transtorno leve, não é daqueles que causam grande estrago à personalidade. Causa estrago funcional, mas não à personalidade. A Organização Mundial de Saúde identifica 8 sintomas apenas, 8, e diz que para uma pessoa ser diagnosticada como depressiva ou tendo a doença depressão, basta que tenha 50% dos sintomas, dos 8. Pelo menos por 60 dias consecutivos. Não pode 10 dias, 20 dias, tem que ser 60. E eu, na minha observação direta, eu identificava 18 sintomas, 10 a mais do que a Organização Mundial de Saúde. Não é possível. Essas pessoas que eu atendo, que têm depressão, apresentam sintomas que não estão presentes nos manuais, no DSM, no CID, não estão presentes, não se fala nisso, e eu observo. Então, comecei a notar a incidência desses sintomas nos depressivos, e escrevi um livro sobre isso, Alquimia do Amor, Depressão, Cura e Espiritualidade, onde eu via sintomas que não eram de contaminação espiritual, de influência espiritual, eram psicológicos, tanto quanto sintomas de influência espiritual. Isto na depressão. Imaginem na psicose, onde são observáveis sintomas que não estão presentes nos compêndios. Por quê? Porque a sociedade mudou, porque o indivíduo mudou, porque a conversão de sintomas muda com a época, com a cultura. Não se pode pegar um livro escrito há 10 anos atrás e querer enquadrar uma pessoa hoje como portadora de uma doença psíquica. Estou falando do psíquico, não do físico. Então, ficou fácil para mim. Quando eu entrei em contato com os transtornos da personalidade, são vários, aí é que eu vi o problema muito sério. Porque a complexidade do transtorno é tão grande que os livros não abarcam a totalidade dos sintomas atuais. Será que uma pessoa portadora de transtorno da personalidade do tipo histriônica ou a clássica histérica,
O que faria hoje com um celular na mão? Os livros não abordam isto, mas o sintoma aparece, o sintoma está presente. Essa mudança de conversão cabe para uma análise diferenciada do que é um transtorno obsessivo espiritual, do que é um transtorno obsessivo psicológico. E talvez esse seja o caminho da psicologia, é agora entender que a sintomatologia muda, portanto o tratamento se modifica e, além disso, a inserção do espiritual na percepção do processo ou do problema. Mas ainda no aspecto psicológico, eu observei, isso do ponto de vista prático, que todo diagnóstico reduz e dificulta o tratamento. Isto não vale para as doenças orgânicas, mas isso vale para as doenças psíquicas. Todo diagnóstico reduz e dificulta o tratamento. Melhor é não diagnosticar. Isto é, melhor é não enquadrar o indivíduo como portador de determinado transtorno clássico conhecido. Por quê? Porque a mente humana tem uma dinâmica extremamente complexa que não se converte da mesma forma para indivíduos diferentes, em meios diferentes, em épocas diferentes. Então, quando alguém chega para mim dizendo, olha, eu sou esquizofrênico. Sim, isso é um enquadre médico, isso é um enquadre que lhe foi dado, mas eu quero entender primeiro quem é você, antes de aceitá-lo como portador desta grave doença. Eu sou psicótico, sim, mas eu quero saber quem é você, antes do diagnóstico. O diagnóstico serve para mim, para eu entender como é que lhe viram. Porque psicologicamente você é um indivíduo que tem particularidades que ninguém tem. Então, eu busco uma visão do indivíduo, de como funciona a mente dele. E isto sem falar das influências espirituais que meu amigo André vai falar. Que, aliás, ele é peixinho e eu sou peixe. Interessante, né? Ele é peixinho, eu sou peixe, porque é o único que não é médico. Peixe fora d'água, eu. Aqui, sou psicólogo, não sou médico, então também sou peixe, mas só que peixe fora d'água. Então, só em falar do aspecto psicológico, eu vou buscar, não diagnóstico, mas sim quem é o indivíduo. De quem se trata, não do que se trata, de quem se trata. Entendendo que toda a classificação, todo diagnóstico médico, psiquiátrico deve ser visto apenas como um rótulo, mas que não deve se enquadrar nenhum indivíduo a partir de um diagnóstico, qualquer que seja ele, qualquer que seja o parâmetro que se utilize. Bom, e o que fazer, então, diante do indivíduo que tem, por exemplo, um diagnóstico de TID? Todo mundo sabe o que é TID, eu nem vou explicar. Portador de TID. O que fazer com esse indivíduo? A primeira vez que eu entrei em contato com este rótulo foi aqui em Itapuã, há muito tempo atrás, quando eu era estudante de psicologia, início dos anos 90, eu fui visitar uma clínica especializada em portadores de TID. E eu achei aquilo fantástico, como esses indivíduos eram tratados. E eu pensei assim, se eu tivesse uma clínica, eu não trataria esses indivíduos dessa forma. Porque eram tratados de uma forma um tanto quanto animalesca. Todo mundo sabe de que eu estou falando, né? Ninguém sabe. Veja o perigo do diagnóstico. Está vendo? Você sai de uma clínica e recebe esse diagnóstico, TID.
E vocês, poxa, eu tenho TID. Olha, que coisa fantástica, eu tenho TID. Né? Geralmente, quem não sabe tem sintomas, né? O funcionamento da mente humana vai nos levar a esses diagnósticos. TID é o famoso autismo. TID significa transtorno invasivo do desenvolvimento, que é o nome oficial, que é um espectro. Autismo, Asperger, Rett, são vários tipos de TID. Então, quando eu visitei a clínica aqui em Itapuã, fiquei horrorizado como tratam o ser humano dessa forma, porque o enquadrou simplesmente como autista. Como funciona aquela mente? Que dinâmica é? O que se processa ali naquele pensar, naquela consciência? Isso me fascinava, e isso me fascina. Como se processa? O que acontece na intimidade da alma ou da mente para que o sintoma apareça daquela maneira. Enquadrar com um diagnóstico preciso ou um diagnóstico desse tipo não leva ninguém a lugar nenhum. Interessante que eu tenho vários pacientes diferentes com diagnóstico de transtornos diferentes e se eu pegar 30 pacientes com retardo, com psicose, com esquizofrenia, com depressão, com tique, com toque, com TAG, com várias doenças, pelo menos 30% usam o mesmo remédio. Que tal? O mesmo remédio. E é assim que é tratado, como se fôssemos iguais. Por quê? Porque os nossos problemas psicológicos não são problemas cerebrais. Não são problemas cerebrais. Os problemas cerebrais que trazem transtornos psicológicos são aqueles conhecidos. Alzheimer, problema cerebral que traz transtorno psicológico. Retardo mental, problema cerebral que traz transtorno psíquico. Demência, problema cerebral que traz transtorno psicológico ou modificação de comportamento. As síndromes genéticas que trazem alterações no comportamento, mas o mais são questões meramente mentais, sem falar das influências espirituais que vêm depois. Então, me interessava saber a dinâmica psíquica, não um diagnóstico. E sempre entendendo que, e aí vem o ganho da visão espiritual aliada à visão psicológica. Sempre entendendo que o problema do indivíduo é um problema interno e não um problema externo. Não é um obsessor. O problema do indivíduo não é um obsessor, embora haja ou possa haver. O problema do indivíduo é sempre um problema inconsciente. Mesmo a depressão reativa, que aparentemente vem de um problema consciente, eu vou entender que há um problema interno, que há uma fragilidade interna. Não temos ideia da influência no inconsciente do nosso comportamento consciente. Você veja, se a gente pegar um indivíduo que tem, pelo menos nas costas, 4 a 5 mil encarnações, e reduzir ele ao que ele pensa na consciência, é de uma pobreza muito grande. O nosso inconsciente é de uma riqueza e fertilidade enorme. Nós somos governados mais pelo que se processa na intimidade do nosso ser, naquilo que é inconsciente, do que pela consciência. A consciência tateia, né? Já que o ego é uma representação possível do espírito. Então, tateia esse mar enorme de possibilidades, de entendimento do que é o espírito, do que é o ser humano. Então, a visão do transtorno, pelo menos a minha, é tentar ir além do que está na consciência. Por exemplo, vem uma pessoa e me fala da sua vida, me conta a sua vida. Primeira sessão, eu digo, tá, eu entendi, mas isso nada tem a ver com o que acontece com você. Eu quero saber
o que acontece com você? Me conte um sonho. E a pessoa me conta um sonho. Agora eu entendi o que se passa com você, porque o sonho vem direto do inconsciente. E o que você fala é o que você acredita que seja, porque o que está na consciência é a pura ilusão, é a interpretação da vida psíquica, é a interpretação do que é possível ser compreendido dentro de uma dimensão material, limitada, restrita. Então, me interessa saber o que tem lá no inconsciente. E o trabalho do psicólogo é ir além da consciência. Porque se ficar na consciência é autoajuda. Portanto, é superfície. Ou então vai tratar de sintomas e que aquilo apenas representa um adiamento, uma procrastinação do que se passa ou do que realmente acontece com o indivíduo. Então, não me fale nada de você, me conte seus sonhos. Isso já é muito. Ou então me diga o que lhe acontece que sai da rotina. O que sai da rotina. Me diga o que você não entende que acontece com você. O que você não entende é muito mais importante do que o que você entende. Porque o que você entende é apenas o simbolismo da consciência. É apenas uma representação do que é possível nessa dimensão ou nessa realidade. Eu quero investigar o que está atrás da sua consciência. E o campo do inconsciente é muito maior. É como você comparar uma bola de ping-pong com o planeta Terra. A bola de ping-pong é o que está na consciência. O planeta Terra é o inconsciente. Imagine a diferença que há. E nós vivemos uma vida que, se não muito bem entendida, vai fazer com que a gente se ache portador de transtorno psíquico. A grande maioria, se for ler o que dizem os manuais de enquadramento de transtornos psíquicos, não vai escapar. Todo mundo tem um problema. E não pense que é leve, não. O problema é sério. Você, se bobear, você é psicótico e não sabia. Se bobear, você é um pervertido e não sabia. E não é nada disso, porque o sistema de classificação ou de entendimento que nos é oferecido para a compreensão da realidade é um sistema binário, é bem ou mal, é certo ou errado, e aí não escapa ninguém. Quando nós deveríamos entender a realidade a partir de uma diversidade de ângulos e de percepções muito grande. Então, é compreensível que entre aqui uma pessoa de chapéu, sem manga de camisa, sem manga na camisa, e de bermuda. E você vai dizer assim, poxa, mas essa pessoa não vê que a noite é mais clássica? Quer dizer, esse é o sistema de classificação, onde você enquadra pessoas de acordo com o entendimento do que é certo e do que é errado, e não vê o indivíduo como ele é. E se nós víssemos o indivíduo pela ótica do inconsciente, pelo olhar do inconsciente, você iria se achar uma pessoa extremamente conservadora, ia se achar uma pessoa careta, porque enquadra todo mundo segundo essa dialética pobre de bem e de mal. Para finalizar, por causa dos 20 minutos, depois que eu passei a entender um pouco o funcionamento da mente humana, eu pude compreender melhor o papel dos espíritos na nossa vida. O espiritismo ganhou uma riqueza muito maior com a compreensão psicológica que eu passei a adotar. É por isso que eu vejo aqui no centro muita gente estudando psicologia. Eu não entendi por quê, mas talvez seja por isso, porque a psicologia dá uma visão mais ampla da mente humana e de como os espíritos interferem em nossas vidas. E o trabalho que os espíritos que hoje ensinam
deve ter se olharem para os estudos espíritas até a década de 50, porque a maioria dos livros os livros espíritas clássicos foram escritos até a década de 50, década de 60, com histórias e análises de 50, 100 anos antes. Então, hoje, nós estamos no século 21 ou 22? 21, né? Século 21. Então, a análise tem que ser outra, muito diferente, né? Isso é o transtorno de tempo, né? Segundo essa classificação de certo e errado, é. Então, a visão psicológica amplia, dá luz à visão espiritual. Bom, eu quero de saída dizer que estar aqui era uma satisfação muito grande, em primeiro lugar, pelo trabalho, pela experiência que a gente adquire convivendo com pessoas tão produtivas, tão competentes, tão interessadas no bem comum e social. E segundo, por uma peculiaridade. Eurípides Barçanufo, pelo menos, foi reconhecido estar comigo uma vez na vida. Há muitos e muitos anos, fazendo uma palestra, uma médium viu um espírito, mas não sabia quem era, e eu peguei, então, uma série de fotos e fui mostrando. Aí ela disse, foi esse aqui. Na verdade, na época, eu estava falando em educação, já que ele é o pai da educação espiritual, com o Colégio Allan Kardec, embora trabalhasse na área de saúde também, porque ele tinha lá sua farmácia curativa, e então, ele não foi vacinado e morreu de gripe. Na verdade, a história é mais complexa. O guia espiritual dele, que naquela época era mais incisivo, avisou-lhe que a missão na Terra dele já tinha encerrado. 6 meses antes, ele avisou, acabou a sua missão na Terra. Ele estava muito saudável, né, e ficou intrigado. Ele tinha 38 anos na época, se eu não me engano, muito saudável. Disse, mas minha missão na Terra acabou? Que história é essa? E aí ele teve uma outra visão, que no dia 1º de novembro, que eu acho que foi da desencarnação dele, a cidade ia chorar. Ele avisou, olha, no dia 1º de novembro, a cidade vai chorar. Veio a gripe espanhola, que os espanhóis dizem que é francesa, né, claro, que veio da zona da França, e ele, cuidando desse pessoal, adoeceu em 3 dias, praticamente, ele desencarnou, pedindo que cuidassem do Colégio Allan Kardec, que até hoje existe, com outros aspectos, a educação, e agora tem um grupo trabalhando nessa área. Eu sempre gostei da experiência dele, porque é um dos poucos médiuns que tem um caráter, digamos assim, de desenvolvimento que transcende o modelo comum de espiritualidade. Ele tem um lado, um aspecto místico que é muito desenvolvido e o vínculo espiritual muito intenso com a pleiade de espíritos. Inclusive dizem que foi uma das raras pessoas que encontraram Jesus, né? Pelo menos os outros textos dizem isso. Então, estar aqui lembrando Eurípides Barçanufo, para mim é uma satisfação. Eu quero fazer uma abordagem direta sobre um tema e uma palavra, espiritual. Esse é um problema. É uma palavra muito polissêmica mesmo, então ela tem muitos significados. E aqui já houve uma classificação, psicológico e espiritual. Isso, para mim, já é um problema. Um problema, olha que nome bonito, epistemológico, né? Um palavrão aí para completar essa questão. Porque me parece que a questão primordial, nisso eu não sabia que Adenauer, eu concordava com ele, a questão primordial nós estamos usando o modelo classificatório de Aristóteles. Foi quem começou a classificação, ou a valorizar a classificação. E as classificações, por natureza, têm esse problema que ele mencionou. Ao enquadrar o indivíduo, além de dar um carimbo e um rótulo, e que provoca uma espécie de cerceamento da capacidade de percepção de quem está olhando, porque desde então você é aquilo, está naquele jeito, além de ter esse problema, desconhece que a vida não é assim. Quer dizer, a vida é muito mais que os rótulos, que as
questões nominativas. E, às vezes, são enganadoras, porque a gente, como médico, vira, olha, você tem uma doença criptogenética, uma miocardiopatia criptogenética. Você sabe o que significa? É uma miocardiopatia que eu não sei a origem, mas você sai satisfeito com a palavra. A sua hipertensão é essencial. Essencial para quem? Não, essencial quer dizer, não sei a causa, então ela é essencial. E aí a gente dá segurança ao profissional, eu já vi isso psicologicamente. Se a pessoa não chegar de um diagnóstico, ela fica insegura. Eu fico olhando, porque eu trabalho nas duas áreas, como médico e como psicólogo, e vejo como é completamente diferente o procedimento. Então, a primeira grande questão que eu quero colocar é, qualquer classificação, o problema dela é que já é classificação. Né? E aí eu me recordo de um livro, A Louca e o Santo, que foi escrito por dois psicanalistas, se eu não me engano, mas da área da psique, que estudaram dois casos. A louca morava em Paris e durante 20 anos alguém a acompanhou e registrou no diário, no prontuário médico, a sua evolução. E o santo morava no interior da Índia. A descrição era igual dos sintomas. Era louca porque estava em Paris. E aí alguém... O santo é porque estava num burgo da Índia, que aqueles fenômenos, aquela linguagem, aquela coisa, era Shiva se manifestando, era Brahman se manifestando. Então, cada um viveu a sua vida conforme o ambiente antropológico, cultural que estava ali. Recentemente, há uns 15 anos, passou pela Bahia, se eu não me engano, um francês, ele é formado na Escola Politécnica de Paris. E ele morou na Piedade, ali na Praça da Piedade, 6 meses. E escreveu um livro sobre as experiências dele de viver na completa pobreza, a ponto de que davam para ele, que ele nem pedia, que davam para ele, ele no final do dia ele entregava para os outros para começar sempre do zero. Um franciscano radical. Andou em Santa Cruz de la Serra, no Nordeste, eu soube que ele voltou para a Bahia. Eu disse, vou procurá-lo, porque alguém me disse, achei Jesus Cristo. Foi mesmo, Jesus Cristo, ele voltou, está na Piedade. É normal um sujeito que é formado na Escola Politécnica de Paris vir para o Brasil, ficar na Praça de Piedade sem nada. No livro ele conta que tinha uma louca na Piedade. Eu me lembro que tinha uma louca lá. E ele diz que começou a compreender a lógica do delírio dela, tanto conversando com ela e escutando, que o delírio não era tão delirante como diziam. Havia um sentido. Era uma fragmentação do pensamento, mas havia uma compreensão que você podia se convivesse daquela forma. Aí eu fico me perguntando se ele é normal, se ela realmente é louca, ou se nós somos o alienista. Daí, porque eu achei interessante, nunca conversamos sobre isso, quando alguém chega com diagnóstico, eu digo, esqueça, eu não sou médico aqui. Por quê? Porque eu vejo processos psíquicos, pessoas vivendo comportamentos, tudo, mas não venha com rótulo. Até porque minha experiência familiar diz que na família Peixinho o quase normal sou eu. Então, normal para esses parâmetros de modo geral. E eu levei 2 casos para a psiquiatria, ambos foram rotulados como esquizofrênicos, e eu como descendente de 2 esquizofrênicos. O que é que esperaria, porque ainda dizem que tem um componente genético, diriam que eu era o candidato natural. Felizmente, até hoje não. Talvez quem disse que eu ia ser tenha algum distúrbio a essa altura da vida. Mas o fato é que classificar é problemático. Além do mais, como eu mencionava, uma vez classificado, carimbo mental é um problema. Tanto que uma pesquisa de jornalistas americanos no hospital psiquiátrico, em que eles narraram na entrada um distúrbio que era motivo de internação, em 3 hospitais diferentes. E passaram 3 semanas internados e ninguém nunca descobriu que eram jornalistas investigando nada. Deram como alterados, fizeram o diagnóstico de entrada, todo mundo acreditou naquilo, medicaram, eles não tomavam os remédios, aí descobriram um dia resistência ao tratamento, não sei o quê. Eles saíam, se escondiam para escrever a reportagem, diziam, comportamentos antissociais. E tudo que eles faziam, iam enquadrando. E aí eles saíram e publicaram uma reportagem que foi um escândalo lá.
porque eram 3 jornalistas em 3 hospitais distintos que mostravam que os médicos, as enfermeiras, todo mundo não eram capazes de dizer quem era normal. Bastava contar uma história alterada, daí em diante já estava complicado. Então, voltando à questão do espiritual, há 3 modalidades de compreensão do espiritual. Uma delas é tipicamente psicológica, se a gente quiser usar essas categorias. É o espiritual que a Organização Mundial de Saúde trabalha, que é o sentido da vida, o significado da existência, em suma, o algo que transcende de imediato a sobrevivência, a cotidianeidade, a gente chama isso de dimensão espiritual. Aí vem uma série de perguntas lá no WHO, que é o questionário sobre qualidade de vida, tem questões espirituais que são ditas dessa forma, né? É aquilo que você procura com a fé, que pode ser uma fé, inclusive, materialista, mas é espiritual, porque transcende o trivial do humano e o comportamento habitual de sobrevivência. Esse eu acho que não é o capítulo que eu trabalharia. Mas existem 2 versões espirituais. Uma, Adenauer começou a falar aqui, que são as influências de seres que não têm um corpo físico, né? A interexistencialidade e a presença desses seres. Dessa influência, nós vemos, em larga escala, vários casos que dão disfunções. Vocês podem ter desde um condomínio, né, condomínio espiritual, como Hermínio Miranda relata, espíritos que tomam conta da pessoa e que ela nem percebe isso adequadamente e vai mudando de personalidade, né? Eu já tive uma experiência curiosa na época da residência médica, porque fui atender a paciente que estava cheia de dores, e quando eu perguntei por Dona Maria, que era o nome dela, ela disse, mas meu nome é Joana. Eu digo, trocaram o prontuário. Primeira coisa que você pensa é essa, né? No hospital universitário. Aí voltei lá e eles disseram, não, é porque ela não é boa da bola. Eu também não sou, então, diálogo se formou. Ah, então a senhora é Dona Joana? É, sou Dona Joana. E quando foi que a senhora começou a sentir dor que chamaram plantão? Ah, eu comecei essas dores todas desde que eu morri na estrada de Santos. Aí eu digo, essa aí é espiritual. É espiritual no sentido, ou o mais provável, não devia ser Dona Maria, que era a encarnada que estava ali, mas era um caso que provavelmente era uma incorporação, uma psicofonia ou coisa parecida. Por esse motivo, eu fui excluído dos plantões de psiquiatria. Ri, chamado na diretoria que está exacerbando a dissociação da personalidade. Como eu fazia perguntas cretinas, como eles se dizia à época, eu lhes perguntei, por que aí não explora mais a história? Para saber o carro, o tipo de acidente, e pergunta lá no Detran da Estrada de Santos se ela morreu mesmo. Aí, quase me interno, porque agora já era delírio. Você vê o que é classificação. Como não existe isso, não, pelo menos até então, na psiquiatria tradicional, então, quem adotar essa conduta, quem apoiar essa conduta, é anormal. E quem viver isso é doente mental, né? É o espiritual. Que essas influências existem que alteram comportamentos, isso é do trivial. Né? Vocês podem olhar, as literaturas está vista aí em várias circunstâncias. Aí eu me recordo de um fato que é cômico curioso, que na minha adolescência eu fui chamado para meu pai para assistir um jogo de futebol. Eu achei, ele não é acostumado a ir no jogo, mas nesse dia ele resolveu isso. Por quê, pai? Porque 13h estava passando a torcida espiritual do Fluminense, um time fraco lá da cidade. Ele disse, até o padre com a fita do Fluminense passou para assistir o jogo. Isso era 13h, o jogo era às 4h. Quer dizer, a torcida espiritual vai cedo, não perde horário. Pode ser que lote antes do que a física. Ele disse, vamos assistir esse jogo. Não era chegada aí a futebol no interior, vamos, era a SEG Fluminense, os nomes de lá. E só que naquela época escreveram nas paredes de Serrinha, só Deus salvará o Fluminense no dia 27. Salvará de quê? De uma goleada do grande time que era o ASEC. Aí ele foi, olhou e disse, olha, vai ser difícil o ASEC ganhar. Disse, por quê? Escalaram 3 goleiros no gol do Fluminense.
E aí começou a descrição. Então, eu digo, o gol do Fluminense, mal comparando, parece que tinha um goleiro chamado Kaique nos últimos dias do Vitória, né? Que a bola bate, a bola vai, não sei o quê, ele pega tudo e a bola não entra, né? E foi isso. O tempo todo, o goleiro do Fluminense, que era um indivíduo sem grandes expressões no campeonato, pegava tudo, batia nele, a bola saía, não sei o quê. Também 3 voando junto. Ele comentando o jogo assim. Lá para as tantas, ele olhou e disse, ih, vai ser gol no ASEC, contra o ASEC. Eu disse, por quê, pai? Disse, tem 2 atacantes empanando a visão do goleiro do ASEC. Estão jogando um negócio nele. Não deu outra. Quando a bola veio, a bola passou por debaixo das pernas do melhor goleiro da cidade. Ele disse, assim também. O Fluminense ganhou de 3-0. Eu nunca vi relato, mas esse é o relato pessoal, nem livro, mas esse é o primeiro relato de como o time de futebol foi influenciado espiritualmente e ganhou o jogo. Ele narrando, olha, deu. Me disse, com essa torcida toda, com esse negócio, escalando mais jogadores do que o permitido, o outro não conseguiu, não trabalhou. Aí você vê que a interexistencialidade, o fenômeno mediúnico, ele é o cotidiano, é a experiência cotidiana. Agora, quando ele provoca exacerbações do anímico, pode dar disfunções psicológicas claras e vai ser difícil distinguir. Há um outro relato que chegou no nível físico. Esse é um relato de um médico no interior, o mesmo médico que era meu pai, e eu vi a narrativa do médico quando ele chegou e disse, você roubou meu paciente, mas fez bem. Meu pai roubou o paciente. O médico, que história complicada é essa? É que o paciente teve uma isquemia cerebral, né, à época, e lá em Serrinha, o único tratamento adequado era pegar o carro e levar para Salvador. Era o único tratamento para esse tipo de situação. E o médico disse, olha, leve para Salvador. Tá certo. Mas antes de levar, a família se reuniu e disse, vamos chamar seu peixinho para rezar antes dele partir, né, fazer uma prece. E fizeram isso. Só que meu pai chegou e disse, olha, tem um homem de preto junto dele. Ele começou a perguntar, ele tinha um amigo, algum parente, alguma coisa assim, vestido desse jeito, que vestia desse jeito, o cabelo cortado assim? Tem, é um amigo de Coité, a cidade vizinha, que morreu há 2 meses. Ah, a isquemia dele é o cara morreu de derrame. E aí começou a dar o passe, a fazer uma técnica que eu não vejo muita gente fazer, que é atrair o espírito para um médium, incorporar na mesma sala. Aí, meia hora depois, o homem estava comendo com o braço que era paralisado. 1 hora depois, ele estava andando, e aí o médico disse que meu pai roubou o paciente dele. Na verdade, o que eu concluí é que ele não teve lesão cerebral. Ele tinha ali uma forte influência possessiva que chegava a dar uma alteração física que o médico não conseguiu distinguir nessa história toda. É claro que, de vez em quando, vocês podem encontrar isso e saber a distinção fazendo ressonância magnética, encontrando se tem lesão física ou não. Mas esses casos são comuns na vida e que a gente tem dificuldade de discernir. É claro que o médico vai sempre dizer, olha, a primeira regra é manter um paciente vivo, depois a gente discute o diagnóstico. Porque depois de morto eu não atuo muito nessa história, então mantenha o paciente vivo. Então, esse espiritual que está aí produzindo certas influências que exacerbam patologias ou criam, geram a manifestação de sintomas, tem essa característica de estar presente, eu digo universalmente, né? Não há essa dissociação entre o mundo físico e o mundo espiritual, como a gente está limitado com a consciência de vigília, trabalha dessa forma.